Nessa aula, a gente vai falar sobre os critérios de falha por fadiga para tensões flutuantes. E aí a gente vai começar com os critérios para tensão média de tração, né? E para tensão média de compressão realmente não tem critério, né? É uma checagem simples. Então, o que aqui eu quero dizer com tensão média de tração é que o σm deve ser maior ou igual que zero. Beleza? E aqui eu tenho uma imagem que ilustra os critérios de falha. E eu posso ver que no meu eixo X eu tenho a tensão média e no meu eixo Y eu tenho a tensão alternante, né, a amplitude de tensão. Então, quando a gente calcular a tensão média e a tensão alternante, eu vou ter um ponto aqui nesse gráfico, né? Ponto aqui, por exemplo, ou um ponto aqui. E por esses critérios eu vou saber se esse ponto corresponde a um ponto previsto como falha, por exemplo, pelo critério de Goodman modificado, ou falha pelo critério de Gerber, né? Ou então ele, se for um ponto aqui dentro, ele está de acordo com todos os critérios, ele vai ter vida infinita. Beleza? Como é que funciona isso, né? Primeiro critério, ele não é um critério de falha por fadiga, por assim dizer, mas é o critério que determina o escoamento de primeiro ciclo. É o critério de Langer de escoamento, né? Ele é essa reta que vai aqui da tensão do escoamento em sigma A até a tensão do escoamento em sigma N, sigma M. E aí o que ele quer dizer é somente que a soma dos dois por essa reta é que a tensão máxima, que é sigma M mais sigma A, não deve exceder a tensão do escoamento. Beleza? O critério de Langer é bem simples e ele determina o escoamento de primeiro ciclo. Os outros eu considero já como critérios de falhas por fadiga mesmo. Primeiro, que essa linha de Soderberg é uma reta que sai do SE até do SE em sigma A até o SY em sigma M, né? Então essa reta aqui. Dos critérios, esse é o único que resguarda contra a fadiga do primeiro ciclo, ou contra o escoamento de primeiro ciclo. Então, se você estiver usando esse critério, você não precisa aplicar o critério de Langer de escoamento do primeiro ciclo, né? A não ser que ele falhe pela linha de Soderberg, e aí realmente você precisa aplicar o critério de Langer, né, para determinar se vai ter escoamento do primeiro ciclo ou não. Mas para todos os outros, além de você utilizar o critério, por exemplo, se eu for utilizar o critério ASME-elíptico, além de eu ter que usar o critério ASME-elíptico, eu tenho que usar a linha de Langer, né, para checar se tem escoamento de primeiro ciclo. Então, apesar disso, de Soderberg ele garantir contra o escoamento de primeiro ciclo, ele é muito conservativo. De todos os critérios de falha, o livro ele não chega a dizer, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. A única observação que eu vi ele fazer é sobre Soderberg, e o que ele diz é que Soderberg é muito conservativo. Então, se eu fosse vocês, eu evitaria usar. Então, depois de Soderberg, eu tenho o critério de Goodman, que é uma linha que parte do SE em sigma A e vai até o SUT em sigma M. Beleza? A gente pode ver que ele cruza com a linha de escoamento de Langer. Então, se o meu ponto estiver por aqui, eu vou estar dizendo que ele está ok, que ele tem vida infinita pelo critério de Goodman, mas ele vai falhar por escoamento de primeiro ciclo. Então, de qualquer forma, ele vai falhar, ele não vai ter vida infinita. Por isso que eu tenho que checar os dois critérios.
né? Aí se eu for para o próximo, que é o critério de Gerber, é uma equação quadrática que ele passa pelo SE em sigma A e pelo SUT em sigma M. E aqui, a linha de Gerber é essa aqui, né? Essa de fora, quadrática de fora. E eu vejo que da mesma forma ela cruza com a linha de Langer. E aí se eu tiver um ponto, por exemplo, aqui, eu vou estar ok pela linha de Gerber, mas vou ter escoamento de primeiro ciclo. Então não pode, né? Eu tenho que estar ok nos dois. Beleza? E o último critério é o critério asmielíptico, que é essa região aqui. É esse outro critério quadrático, que ele tem como tensão alternada o SE para sigma A e como tensão média o SY para sigma M. Então esse daqui ele também cruza aqui, né, com a linha de Langer. Então eu tenho que checar realmente os dois, beleza? E aí o que é que esses critérios vão me dizer? Do jeito que está posto aqui com o SE, se eu adotei, por exemplo, asmielíptico, se o ponto estiver dentro dessa região do asmielíptico, quer dizer que eu tenho vida infinita, né? A exceção aqui dessa região, que aí eu vou ter escoamento de primeiro ciclo, como eu disse. Mas aí se o ponto estiver dentro do asmielíptico, eu vou ter vida infinita. Aí o que acontece se o ponto estiver fora? Se estiver fora, por fora da linha de Langer, aí realmente eu tenho escoamento de primeiro ciclo, não tenho muito o que fazer. Mas se ele estiver fora aqui, nessa região, eu tenho uma probabilidade muito grande de ter vida finita. Aliás, eu vou ter vida finita, né, com um número n de ciclos. Por quê? Porque esses mesmos critérios eles são válidos para analisar o SE e para analisar o SFN. Só que o SFN ele vai ficar numa faixa, né, mais ou menos por aqui. Beleza? Aí o que é que acontece? Quando eu troco o SE pelo SFN, é como se eu subisse esse ponto aqui, arrastasse ele aqui para cima e todos esses critérios sobem um pouco. Aí eu consigo, por exemplo, enquadrar o ponto em uma vida finita, né? Apesar dele não ter vida infinita, porque ele não se enquadra nos critérios para o SE, ele se enquadraria para o SFN para algum N, né? Beleza? Então, da forma que os critérios estão aqui dispostos, as equações deles, se eu substituir para utilizar para vida infinita, eu vou utilizar com SE. Se eu quiser testar vida finita, eu vou usar o SFN. Ok? Então vamos supor que meu SE é 200 megapascal. Eu vou jogar ele aqui. Por exemplo, eu quero calcular, eu tenho sigma A, sigma M, o SY, que é o material, eu calculei meu SE 200 megapascal, eu quero calcular qual é o fator de segurança em relação aí a critério de Soderbergh, né, para a vida infinita que eu estou usando o SE. Eu resolvo essa equação, vou ter o fator de segurança. Mas vamos supor que eu não quero trabalhar com vida infinita. Eu quero que seja 1 milhão de ciclos. Vou fazer o projeto para 1 milhão de ciclos, né? E assim eu tenho, digamos, minha peça. Eu garanto que ela funciona a 1 milhão de ciclos com um fator de segurança bem alto. Então eu posso fazer isso para o mesmo material, né? Para a mesma peça, mesmo tensão de operação.
no lugar do SE, eu vou usar um SFN, onde N é 1 milhão de ciclos. Aí vamos supor que para esse caso não seja mais 200 megapascal, seja 300 megapascal. Aí eu vou botar aqui no lugar do SE o SFN, que vai ser 300 megapascal. E aí eu vou ter o cálculo de outro NF aqui. Beleza? Essa mesma substituição vale para cá também e para cá. Ó, aqui estão todas as equações dos critérios de falha. E eu botei essa observação embaixo, né? Equações válidas para a vida infinita. Para a vida finita, troque SE por SFN. O que a gente tem na coluna 1 são as equações dos critérios de falha, as equações que definem esses critérios. E o que a gente tem na coluna 2 é eu pegar essas equações, substituir pelas tensões, né, no lugar do SA. SM eu vou usar as tensões sigma e sigma n e adicionar aqui o fator de segurança. Então essas equações aqui eu estou adicionando o fator de segurança. Beleza? Olha como fica estranho aqui para Gerber. Eu vou ter um n normal aqui e um n quadrado. E aqui no elíptico meu n é quadrático, né? Então, nessa segunda coluna eu adiciono os fatores de segurança. E nessa terceira coluna eu estou resolvendo para os fatores de segurança. Então, qual a utilidade disso? E se eu tenho uma peça já pronta, com a geometria já definida, eu posso usar os fatores de segurança aqui, o NF, e resolver. Beleza? Vamos supor que eu vou analisar a fadiga pelo critério de Goodman. Aí aqui por Langer, eu tenho que analisar a escoamento do primeiro ciclo. Meu fator de segurança deu 2. Aí, opa, não vou ter escoamento de primeiro ciclo. E eu analiso o Goodman, meu fator de segurança deu 1,5. Aí, opa, então vou ter vida infinita. Beleza? Por quê? Porque eu não tenho fadiga de escoamento de primeiro ciclo e meu fator de segurança também deu maior que 1 aí para vida infinita por Goodman. Então essa é a utilidade da terceira coluna. Essa segunda coluna, ela tem a utilidade maior quando a gente vai projetar, dimensionar. E aí esse N eu posso usar como, no lugar de um fator de segurança, um fator de projeto. Então, se eu disser assim, ó, eu quero que minha peça tenha fator de, vou dizer fator de segurança, mas depois eu vou explicar. Eu quero que ela tenha um fator de segurança 2 na vida infinita. Então eu vou aplicar aqui Gerber. Aí no lugar do N eu vou colocar 2. E o meu diâmetro, ele vai vir aqui no sigma A e sigma M. E aí eu vou resolver essas equações e encontrar o diâmetro. Quando eu aplico esse N assim, eu uso esse fator de projeto a priori, o fator de segurança a priori, a gente chama de fator de projeto, porque é um fator que eu estou impondo a priori, beleza? E o fator de segurança é o fator de segurança real mesmo. Então, se ao passo do dimensionamento eu imponho um fator aqui de 2, e aí quando eu for fabricar, quando eu chegar no finalmente aí do projeto, eu vi, opa, esse diâmetro aqui que eu calculei tem que ser um pouquinho maior para chegar no valor comercial, digamos. Aí eu vou ter uma alteraçãozinha. E aí eu uso essa fórmula para calcular qual é o fator de segurança final real que eu vou ter. Beleza? Então, essa segunda equação é muito útil quando eu estiver tratando de projeto de dimensionamento. A primeira, que é a equação
do critério é útil também quando eu quero saber a tensão totalmente reversa equivalente e com isso calcular o número de ciclos. Então vamos supor que eu dei duas tensões, o sigma A e o sigma M, e eu quero saber quantos ciclos essa peça vai suportar. Então o que é que acontece? Eu tenho um sigma A e um sigma M. Eu calculei aqui, ó, NS. Eu vou ter um NS maior do que 1. Então eu não falho por fadiga, por escoamento do primeiro ciclo. E usando aqui o critério asmielítico, eu calculei o meu fator de segurança na fadiga, né, para vida infinita e deu menor do que 1. Então, se eu não falho por escoamento do primeiro ciclo, mas não tenho vida infinita, aí eu entro na vida finita. Mas aí, como é que eu sei? Eu sei que tem vida finita, mas como é que eu sei o número de ciclos? Aí eu venho para essa equação aqui. Aí nessa equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por um sigma A, isso aqui por um sigma M, e com isso eu poderia substituir isso aqui por um SFN, porque eu vou tratar de vida finita e resolver tudo para o SFN. Beleza? Só que quando a gente faz isso, o termo correto não é o SFN, mas é um sigma rev. Porque eu não estou tratando aí de uma resistência, estou tratando realmente de uma tensão. É como se fosse a tensão por meio do critério asmielítico. Qual é a tensão completamente reversa, equivalente a esse carregamento de sigma A e sigma M. Mas pode pensar como calcular o SFN. Então, eu vou resolver isso e vou encontrar um sigma rev. E aí esse sigma rev, a partir desse sigma rev, eu encontro N por N igual a sigma rev sobre A elevado a 1 sobre B. Então aquela mesma equação SFN igual a N elevado a B, só que resolvendo para N. E aí eu encontro o sigma rev e depois encontro o número de ciclos N. Essas são as utilidades das três colunas. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas acho que vocês já sabem, é, por exemplo, eu faço os cálculos, encontro um sigma A e um sigma M, né? Vai me dar o equivalente a um ponto nesse gráfico. Contra as tensões de sigma A e o sigma M vai me dar o equivalente a um ponto nesse gráfico. Se eu calcular o fator de segurança e o ponto tiver, por exemplo, estou analisando aqui a linha de Gerber e vou calcular o fator de segurança por Gerber. Se o fator de segurança der maior do que 1, quer dizer que o ponto está dentro da região. Se der menor do que 1, quer dizer que o ponto está fora da região. Se der igual a 1, quer dizer que o ponto está passando na linha. O ponto está na linha, né? Beleza? Deixa eu colocar aqui algumas observações que a gente fez sobre as colunas. Então, sobre a coluna 3, vou começar com ela. Coluna 3. Ela é muito útil para análise e cálculo do fator de segurança. Fator de segurança.
que eu quero dizer com análise? Análise tem uma certa dicotomia com projeto, porque a análise seria quando eu tenho, por exemplo, uma peça já dimensionada, né? A geometria dela já é definida, a peça, por exemplo, já pode já existir e eu quero saber se ela, vamos supor que a peça falhou, eu quero entender o porquê dela falhar. Ou então um projeto que já existe, está lá, e eu quero analisar como ele se comporta em termos de carregamento. Eu faço a análise. É diferente da parte de projeto de dimensionamento, que eu vou calcular a geometria. Na análise eu vou analisar realmente uma geometria que já existe, uma peça que já existe. Tá. Então, vou botar aqui. Geometria da peça já definida. E aí o que eu vou fazer é identificar se falha, né, se ela vai falhar, ou, opa, ou o caso já tenha falhado. Então, se já falhou, tá aqui entre parênteses, o porquê de uma falha. Sou muito safo nesses porquês não, mas eu acho que esse aqui tá escrito certo. Vocês que pagam português até o 10, me digam aí. Porquê de uma falha. Pronto. Beleza. Vamos para a coluna 2. Na coluna 2, eu vou fazer a parte, ela vai ser útil quando eu estiver fazendo a parte de projeto barra dimensionamento, né? Eu vou definir essa geometria. Beleza? Se for um eixo, uma seção circular, vou definir um diâmetro. Se for uma seção quadrada, eu vou definir um lado, coisas desse tipo. Quando eu estiver fazendo isso, eu vou calcular os sigmas A e M em função do diâmetro, né? É uma tensão, então é uma força sobre uma área. Então eu vou calcular elas em função do diâmetro, em função de um lado, alguma coisa. Então, nessa equação, eu vou ter uma componente que vai estar em função, por exemplo, de D, que é o diâmetro. E aí eu resolvo essa equação para encontrar o D, né? No caso de projeto, e especificamente nesse caso de fadiga, muitas vezes, quando eu faço o dimensionamento, eu recaio num problema iterativo, no sentido que eu quero calcular o diâmetro, mas eu preciso do diâmetro para encontrar alguns fatores que vão influenciar no meu cálculo. O que é que eu faço? Primeiro eu tenho que chutar os valores de algum desses fatores, né? Chutar entre aspas, dá para fazer uma estimativa razoável. E eu faço a primeira iteração, que é calcular esse diâmetro,
E aí eu volto para os fatores, ajusto direitinho e calculo o diâmetro novamente. Aí eu vejo se esse diâmetro não variou muito, tá ok. Mas se variar, eu tenho que recalcular os fatores e calcular o diâmetro novamente. E isso termina convergindo, né? Eu vou terminar me fechando num valor D que vai ser adequado para os cálculos dos fatores e vai me dar o diâmetro certo também. Beleza? Então, o projeto, principalmente nessa questão de fadiga, tem essa característica muito interativa. Deixa eu colocar caneta verde. Então, eu vou colocar aqui a geometria da peça. Por exemplo, o diâmetro a ser definido. Eu vou calcular, né? A ser definida. Além disso, eu vou colocar que possui uma característica iterativa, por aquilo que eu acabei de comentar. Uma característica iterativa. Beleza? Eu vou colocar aqui também um tópicozinho só para explicar como a gente vai usar esse N. Então, usa-se N como fator de projeto. Isto é, um fator de segurança que a gente deseja impor à peça. Um fator de segurança que se deseja impor à peça. E por fim, a primeira coluna, né, que é a equação dos critérios. Então vamos lá. Tá aqui em cima. Coluna 1. Essa vai ser a equação dos critérios.
A utilidade dessa coluna vai ser, como eu disse, quando eu quero calcular o número de ciclos de um projeto que vai ter vida finita, né? Então, útil. Vixe Maria. Útil para o cálculo de sigma rev e número de ciclos de vida finita. Faz-se a seguinte substituição. Seguintes substituições. Vamos lá. Vou colocar aqui de roxo. Eu vou pegar o meu sigma A e eu vou usar no lugar do SA. Vou pegar meu sigma M e usar no lugar do SM e vou pegar o sigma rev e usar no lugar do SFN, que vai estar provavelmente na equação como SE. Então vou deixar aqui entre parênteses SE. SFN ou SE? Vou botar o SE. Pronto. Deixa eu afastar isso aqui pro cantinho. Pegou o E não. Vamos lá. A gente vai resolver a equação. Resolve. E que para sigma rev e por fim a gente calcula o N igual ao sigma rev dividido por A elevado aqui a 1 sobre B. Tranquilo, pessoal?